Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que celebrar 90 anos é um milagre nos dias que nós estamos vivendo. Até porque a Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Pastor Antônio Gilberto vai celebrar 90 anos. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E eu quero pedir à igreja para ficar de pé e todos nós dizermos assim para ele: Pastor Antônio Gilberto, parabéns pelos seus 90 anos. Somos gratos a Deus pelo seu contributo à igreja no Brasil e no mundo. E todos dizem amém. Eu vou dar um abraço nele, e neste abraço a igreja está abraçando-o. Agora nós vamos recebê-lo aqui. Permaneçam de pé. E ele vai dizer aquilo que Deus colocou no seu coração para nós. Nós sabemos que ele não vai, assim, o médico disse a ele que ele não pode falar meia hora. Mas pelo menos 20 minutos ele fala. E todos dizem, pronto, ele vai falar com essa calma, com essa gentileza dele. Nós estamos aqui prontos para ouvir. Meu pastor. Eu quero pedir que o pastor José Carlos ajuste aqui o microfone para a minha altura. Muito obrigado. Permaneçam de pé, irmão, um instantinho. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Os irmãos estão notando que a minha voz está rouquenha, não é gripe, não é resfriado. É que o ano passado, veja, faz tempo, eu contraí infecção hospitalar e quase morri. Mas Deus interveio. Deus interveio diretamente em resposta às orações dos santos e, primeiramente, por sua graça imensa, infinita. Mas o tratamento de saúde ainda continua. Queiram sentar. O tratamento de saúde prossegue, de sorte que eu vim ao Nordeste por fé. Ou seja, se dependesse do médico, não viria. Mas serei breve. Eu estive a semana passada, quando cheguei de Natal, passei rapidamente aqui no gabinete do pastor José Carlos, para cumprimentá-lo e, enfim, e ele então disse-me, olha, se segunda-feira próxima o irmão puder estar no culto, enfim, e graças a Deus, eu agradeço ao pastor Isaac Pedro, que já foi apresentado, que está nos transportando, a mim e minha esposa, e está também me transportando semanalmente para o hospital da Unimed, para prosseguimento de tratamento. Mas eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu creio que o irmão se lembre de casos da Bíblia, de homens e mulheres de Deus que enfrentaram enfermidades. Não vamos citar, e eu estou aguardando no Senhor. Estou quase bom, estou na etapa final. Eu rogo esta noite aos colegas de ministério que estão aqui à minha retaguarda, estão na minha lateral, mas a igreja toda, eu rogo as santas orações por uma cura completa.
completa, completa. E Deus retribuirá a cada um. Deus é fiel. Deus é fiel. E a palavra de Deus nos afirma que os livros serão abertos. O livro de Deus. Você vai ter muita surpresa e eu. Pessoas que você hoje está dizendo, aquela irmã, aquele irmão, quando chegar a glória, etc., quanto talvez receba pouca coisa. E gente que você pensava que não seria merecedor de nada, receberá grandes coisas do Senhor. Os livros serão abertos. Está escrito, está escrito. Então, irmãos, eu fui primeiramente a Natal com minha querida esposa, e eu creio que o auditório aqui sabe que eu sou irmão carnal do falecido pastor José Apolônio, que inclusive trabalhou aqui no estado da Paraíba, foi pastor cerca de 17 anos em Campina Grande, trabalhou inclusive aqui na capital com o pastor José Carlos, enfim, foi pastor no Rio Grande do Norte, em várias cidades, inclusive na capital, e foi ele que me ganhou para Jesus, quando eu era criança, quando eu era pequeno, graças a Deus. E sua esposa, que também faleceu, a irmã Nazaré. A minha sobrinha, a Zinete, que muita gente aqui deve conhecer, até agora está inconsolável, inconsolável. Então, eu e minha esposa fomos primeiramente a Natal, para estar com aquela menina, alguns momentos, e estamos de volta para o Rio de Janeiro amanhã, se Deus quiser. E mais uma vez eu rogo as santas orações por uma cura completa. O pastor José Carlos destacou 90 anos, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus. E vou deixar um versículo para a igreja, se você está com sua Bíblia. Não é pregação, o tempo não dá. Não é estudo bíblico, o tempo não dá. O pastor José Carlos mencionou também a minha vida como cientista. E eu notei que muitos olhos se esbugalharam olhando para mim. Fui cientista e continuo. Na época do programa espacial, Apolo. E é uma história longa. E é claro que eu não vou tocar no assunto. Mas foi naquela época da corrida espacial do bloco soviético, liderado pela Rússia, e o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos. Foi naquela época, etc. E por que o irmão não continuou? Porque quando terminou aquela parte do programa, eu recebi o convite para ir para São José dos Campos, onde fica a base espacial brasileira. E eu orei com minha esposa, orei, jejuei, orei, e Deus disse, não, não, não. 3 vezes. Não, não e não. E então eu digo, Senhor, agora todo o resto da minha vida será para Ti. E tem sido. É tanto que até hoje, nem o Departamento de Estado, nem o Itamaraty me chamaram para cancelar segredos. Deixa para lá. Eles sabem o que fazem. Então, quando alguém me pergunta, eu digo, vai lá no Itamaraty e pergunta, ou no Departamento de Estado, a menos que eles me chamem e modifiquem os documentos. O versículo que eu vou deixar para a querida igreja é 1 João, faltam poucos minutos para o término do culto. 1 João, capítulo 5. Versículo 21. É o último versículo da epístola. Então, eu estou vendo os irmãos olhando para a Bíblia, eu, com paciência, dou mais 10 segundinhos para quem estiver procurando. 1 João 5, 21. Não é pregação, não é estudo bíblico, é apenas uma saudação bíblica. Então está escrito, filhinhos, guardai-vos
dos ídolos. Amém. Eu vou fazer uma segunda leitura. Eu estou usando a versão de Almeida corrigida, pela graça de Deus. Eu trabalho como tradutor da Bíblia já há 45 anos. A Sociedade Bíblica Norte-Americana, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Internacional, enfim, várias delas têm sido um privilégio. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Eu vejo aqui, no mínimo, três grandes mensagens, 3 grandes estudos bíblicos, para quem sabe, muito tempo, e eu não vou tocar nesse assunto, o tempo cessou, mas quero deixar, quem sabe, um pequeno comentário. Eu vejo aqui 3 grandes mensagens. Primeiro, quando a palavra de Deus diz: filhinhos, devido à pobreza da língua portuguesa, você que é português, é professor de português, não se ofenda. Deixa eu terminar a minha frase. Devido à pobreza da língua portuguesa, o português diz filhinhos, e quem sabe se não tem gente aqui dizendo, está vendo? Só destaca o sexo masculino. Não, o termo no original grego não. Inclui eles e elas. Veja como a Bíblia é maravilhosa. Dê uma olhada no seu texto e veja. Lá deve ter filhinhos. E quem sabe se uma mulher ou um homem que tem problemas nessa parte, está vendo? A Bíblia, ela destaca somente o sexo masculino. Mentira. A palavra aqui no original tanto aplica-se a homem como a mulher. Então, se você é mulher, vibre diante de Deus. Se você é homem, como eu sou, vibre. Como é que eu vou saber se ninguém explicar? O irmão lembra daquela pergunta que através do Espírito Santo foi feito aquele homem eunuco? Entende tu que leis? E por falar em eunuco, alguém pensa que aquele homem era castrado. Não tem nada a ver no original. Eu já expliquei isso, peça perdão a Deus. Deus perdoa quando a gente erra. Agora, se alguém está mexendo com a Bíblia sem saber e falando asneira, é melhor parar com isso e pedir perdão a Deus. A palavra eunuco ali é um título diferente. Bom, eu não ia falar isso e o tempo está esgotando. Filhinhos, esta noite Deus está dizendo para você e para mim, filhinhas, filhinhos. E o interessante é que o termo aqui no original é filhinhos no sentido de amor, carinho, aconchego, perseverança, paciência. Por quê, irmão Gilberto? Ouça saber o que eu vou dizer. Caso você queira, se você tiver tempo em casa, a partir de agora, essa epístola tem 5 capítulos. Todo mundo sabe disso? Tem 5 capítulos. E contém várias vezes essa palavra, filhinhos. Tem gente desobediente procurando agora, eu disse em casa. Pare com essa teimosia. Você sabia que no original cada caso é diferente? No original, cada filhinho é diferente. Veja que riqueza. Mas em português, a língua portuguesa é pobre diante do original. Eu estou lendo 5:21, onde a palavra filhinho é filhinho no sentido de amor, paciência, ajuda, enfim, tolerância, perdão. Quando a pessoa muitas vezes merecia castigo, Deus perdoa. Mas você vai encontrar a palavra filhinhos através da epístola significando disciplina, mas disciplina com amor, porque primeiro vem filhinhos, mas o termo significando disciplina com amor, enfim.
Então, é a primeira mensagem, mas veja que a continuação do versículo diz: guardai-vos dos ídolos. Veja, é uma ordem, está no imperativo. Depois não venha dizer o contrário. Guardai-vos, imperativo, dos ídolos. É aqui que eu vou demorar 1 minuto e vou terminar o versículo. Eu volto depois para essa segunda mensagem. Depois diz amém. Amém, está no versículo 21. Amém. Você sabe o que quer dizer a palavra amém? Eu aprendi que é assim seja. Conversa é coisa da Igreja Católica humana. O sentido é uma riqueza. É tanto que um dos nomes de Jesus. Alguém se lembra da epístola dirigida a Laodiceia? Isto diz aquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Um dos nomes de Jesus é amém. Então é palavra séria. E tem pessoas que dividem o discurso. Eu era um grande pecador. Lá atrás um outro sem juízo diz amém. Amém coisa nenhuma. Então tenhamos cuidado, irmão, para dizer amém. Tem hinos por aí que tem amém. Quando a gente vai estudar a estrutura da letra, não condiz. Cuidado que amém é um dos nomes de Jesus. Então eu vejo aqui 3 grandiosas mensagens para quem quiser pregar ou ensinar. Primeiro diz, filhinhos, uma riqueza que muito nos alegra e nos conforta. Deus, através de sua palavra, nos dizendo filhinho. E nesse versículo 21, é filhinho no sentido de amor, carinho, assistência, como se faz com uma criancinha, enfim. Mas em seguida diz, guardai-vos dos ídolos. É aqui que eu vou tomar 1 minuto. E depois diz, amém. De modo que no Antigo Testamento tem dezenas de vezes a palavra amém. Mas eu não vejo, irmão Gilberto. Você não vê porque na tradução o tradutor modifica. Mas se você pegar o hebraico original, não é o hebraico de hoje, o hebraico bíblico. Meu Deus, é muita frase com o nome de amém, amém, amém. Bom, para que frase eu desejo voltar para concluir e devolver o microfone? Guardai-vos dos ídolos. Veja, é uma ordem. Agora, como é que se explica isso? Uma epístola dirigida à igreja de Deus. 1 João, guardai-vos dos ídolos. Que história é essa? Alguém já parou para pensar? Mas se fosse uma mensagem dirigida a incrédulos, não. A epístola foi dirigida ao povo de Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu vou mencionar rapidamente alguns desses ídolos e devolver o microfone. Glória seja a Deus. Ídolos. Por exemplo, a riqueza pode se transformar num ídolo. É só estudar a Bíblia, que também chama a riqueza de avareza. A avareza é idolatria, está escrito. Por favor, irmão, não vá em casa botar fogo no seu dinheiro e queimar. Não é isso que eu quero dizer. Então, eu suponho que aqui no auditório, aqui na cidade, há milhares e quem sabe centenas de milhares de homens e mulheres ricos. Parabéns. Eu me lembro que minha esposa está aqui presente, a testemunha. Graças a Deus, eu sou membro do conselho diretor da Universidade Global, lá nos Estados Unidos. É misericórdia de Deus. E agora, há poucas semanas, recebi um ofício, pastor José Carlos, recebi um ofício do presidente do comitê da Conferência Mundial Pentecostal, que fui reeleito por mais 4 anos, o ano 18, o ano 19, o ano 20 e 21. A Deus toda glória.
Então, concluindo o que eu estava dizendo, eu lancei uma obra recentemente em inglês para essa Universidade Americana de 700 páginas, uma obra. E antes de retornar ao Brasil, o presidente me disse: irmão, venha por favor ao meu gabinete. Fomos lá. E ele disse: o senhor e sua esposa estariam dispostos, livres, a assinar um documento em juízo, em cartório, de que nem filho, nem filha, nem parente, ninguém da família jamais requeriria direitos autorais na justiça. Eu disse: eu estou. Agora minha esposa está no hotel, deixa eu falar com ela. Falei com Yolanda, e ela disse: Gilberto, o que você decidir na causa de Deus, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Este livro está agora em 78 idiomas. E já está também com 19 milhões de exemplares. Imagine se eu recebesse direitos autorais. Eu estaria hoje com barco, com aviões, com propriedade, enfim, aquilo outro. Mas está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. Essa universidade, a Globe University, está agora com 456 mil alunos. 456, é claro, através do mundo. Através do mundo. Então, um desses deuses que precisamos tomar cuidado é a avareza. O versículo diz: guardai-vos dos ídolos. Um outro que eu vou só mencionar, devido ao horário, já passou, é eles e elas, que são prendados, bonitos. Eles e elas, o irmão já sabe que no mundo, o assombro, enfim, imagine se eu fosse citar casos, enfim, a boniteza, usando uma linguagem bem infantil, bem popular, e tem pessoas que se arrasam por causa disso. Eu não estou elogiando aqui a pessoa que simplesmente é o inverso. Guardai-vos dos ídolos, mas também outro ídolo que pode ser uma perturbação na vida do cristão é o saber. Que o saber, o conhecimento, a sabedoria se multiplique em nossa vida. Mas quanto mais se multiplicar, que Deus nos faça mais humildes, porque é muita gente que só porque tem vários graus e etc, aquilo outro, e títulos, o irmão sabe lá no mundo como é que é. Guardai-vos dos ídolos, a Bíblia avisa. Mas também, outro ídolo perturbador é cargo, C-A-R-G-O, enfim. Então, concluindo, não esqueça de 1 João 5:21. 3 mensagens poderosas da parte de Deus. Filhinhos, Deus nos trata. Então eu pergunto, eu e você, temos merecimento de ser chamado de filhinho? Nunca! E como é que aconteceu isso? Eu, um pecador, filho de pecador, Deus me chamar filhinhos. É que alguém pagou o preço infeliz do pecado, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos conhecem bem a Bíblia e sabem que o Antigo Testamento é repleto da palavra expiação. Não é essa, é X. Expiação. O Novo Testamento, por que o Novo Testamento não tem? Eu não vou explicar isso, o tempo não dá. Mas o Antigo Testamento é expiação. Você sabe o que é expiação tecnicamente? É o ser, no caso do Senhor Jesus Cristo, meritório, morrer pelo culpado, morrer pelo desgraçado, morrer pelo pecador, como Jesus fez no Calvário, quando ele disse: tudo está consumado. E o pecado foi vencido para sempre, o diabo foi vencido para sempre, enfim, o mundo foi vencido para sempre. Meu Deus, que essa mensagem
seja uma fonte de conforto para todos nós. 1 João 5, 21. Agradeço ao pastor José Carlos e peço perdão pelos minutos que já passou das 9 horas. Mas a palavra de Deus é viva. E não somente é viva, mas é eficaz. Produz efeito. Que assim seja em nossa vida, em nossa igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.